Boa noite, turma, né? Vamos iniciar a nossa aula sobre o material que eu enviei para vocês, nossa aula de geografia. E o nosso assunto é a construção do espaço geográfico mundial, né? A gente vai entender como foi que se deu essa formação desse espaço geográfico, que não é, quando fala em espaço geográfico, não é a porção de terra que serve de habitação para os seres humanos. O espaço geográfico é as relações que existem entre a natureza e os seres humanos. Então, a gente vai entender como foi que se deu essa formação, como foi que surgiram as grandes potências econômicas, tá bom? Então, esses são os objetivos da nossa aula, né? O roteiro da nossa aula. Compreender a construção do espaço geográfico mundial, discutir a evolução dos conceitos geográficos, geografia política e geopolítica, comparar os processos de desenvolvimento do capitalismo e socialismo, analisar a geopolítica e a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial e discutir os conceitos de globalização. Então, esses temas estão bem relacionados com a construção do espaço geográfico mundial. O espaço geográfico mundial. A integração do espaço geográfico começou a ocorrer a partir da segunda metade do século XV, liderado pelas potências europeias. E o que aconteceu nesse período? A Revolução Industrial, né? Então, esse espaço geográfico começou a se integrar, ou seja, acontecer uma integração, uma conversa entre um país e outro, entre uma potência e outra, a partir da Revolução Industrial. Até então, a maioria dos países, né, das nações, se desenvolvia de forma independente. Não havia uma interrelação, não havia uma troca. Era espacialmente restrita e temporária, né? Então, não existia essa troca de mercadorias, de bens, de serviços, né? Os países, as nações eram bem restritas. Então, nós vamos entender a evolução dos conceitos de geografia política e geopolítica, vamos entender também os processos de desenvolvimento do socialismo e do capitalismo, a geopolítica e a economia mundial após a Segunda Grande Guerra Mundial. Né? A gente vai entender um pouquinho sobre esses assuntos. São temas que estão bem relacionados. Nós vamos entender um pouquinho sobre as relações econômicas mundiais, como é que as grandes potências econômicas interferem na formação desse espaço geográfico. Sabemos que hoje o mundo ele é mais capitalista do que socialista, mas é preciso que a gente entenda, compreenda, né, estude esses dois modelos, né, para a gente poder entender por que existem países, nações que são tão ricas e nações que são tão pobres. Né? Então, os países ricos chamamos de países desenvolvidos. E os países que são pobres chamamos de países subdesenvolvidos, ou países que ainda não estão totalmente desenvolvidos ou industrializados, aqueles países que ainda precisam digamos assim, de mão de obra, de coisas que venham de um outro país. É o exemplo do Brasil. Existem algumas coisas que o Brasil não consegue desenvolver, ele precisa que venha materiais, que venha digamos, para fazer um carro, para fabricar um carro. Muitas vezes precisa-se que venha materiais de outro país. Por quê? Porque a gente ainda não consegue produzir certos equipamentos aqui no Brasil. Então, a gente não é totalmente desenvolvido. E também vamos entender que o Brasil não é um país totalmente, apesar dele ser capitalista, mas ele ainda sofre um pouquinho da influência do socialismo, né? E vamos ver que essas relações existem entre um país e outro e é muito natural, né? E isso aconteceu após a Revolução Industrial. Nenhum país, por mais que seja distante, nenhum dele é isolado, né? Existe sempre uma interação comercial entre uma ou outra nação. Então, vamos entender um pouquinho sobre os conceitos de geografia política e geopolítica. Então, a geografia política são as observações estáticas dos fatores geográficos, estuda a Terra como habitação ou morada da sociedade humana. Então, ela estuda a porção de terra onde a gente vive, onde nós habitamos, né? A gente diz que ela estuda as relações internas, né? As relações internas, digamos, dentro de um país, dentro de um estado, dentro de um município. Então, ela estuda as relações que existem naquela porção de terra. Já a geopolítica, ela estuda as relações externas, né, que existem entre um país e outro. Ela estuda a influência dos fatores geográficos na vida e a evolução dos estados, a fim de extrair conclusões de caráter político. Então, é a geopolítica que vai entender de que forma o socialismo, o capitalismo influencia um país ou outro, como foi que surgiram essas grandes nações, como foi que surgiram essas potências mundiais,
essas multinacionais. Então, ela vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E ela também se concentra em investigar e estudar estratégias internacionais que os países costumam utilizar, bem como as relações de poder exercidas entre os diferentes países, né? A gente sabe que os Estados Unidos, a China, o Japão, eles exercem um poder muito grande sobre as nações que ainda não são desenvolvidas, né? A gente depende muito desses países. A gente está falando nesse momento de geopolítica, né? Porque ela compreende essas relações que existem entre um país e outro. E aqui vamos ver um pouquinho sobre o capitalismo e o socialismo, né? Que são dois processos econômicos que existem no mundo e que a maioria dos países são capitalistas, mas ainda existe aqueles que são socialistas. Então, essa definição foi feita de acordo com Marx e Engels. Vou falar um pouquinho sobre o conceito, depois a gente volta para a charge. No capitalismo, a propriedade é privada. As terras, as minas, empresas, fábricas, bancos e empresas em geral pertencem à burguesia. A burguesia é o que a gente chama hoje de empresário, né? São os grandes empresários. O proletariado trabalha para a burguesia. O proletariado é o empregado, né? O trabalhador. Então, ele trabalha para a burguesia, que é quem paga o seu salário, é o seu chefe. E o objetivo da economia são os lucros, só que os lucros da burguesia. Então, essas pessoas estão com o objetivo principal a geração de lucro e a acumulação de bens. Quanto mais eles têm, mais eles querem. E a economia é baseada no mercado. Quem são esses mercados? São as empresas, as multinacionais, que na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas, essas empresas multinacionais, são aquelas empresas que estão em muitas nações, em muitos países, né? E o socialismo, né? Então, só voltando um pouquinho para o capitalismo. Apesar do capitalismo ser um sistema econômico, né, ele afeta os diversos campos da nossa sociedade, seja o campo político, social, cultural, ético. Então, apesar de ser um sistema econômico, mas ele influencia a nossa vida em geral. Já o socialismo, ele tem como propriedade, como doutrina, a propriedade coletiva, ou seja, o povo trabalhador passa a ser dono de tudo. Existe uma socialização, uma divisão dos bens, dos recursos, dos lucros. O proletariado trabalha para a sociedade, ou seja, você não trabalha para uma empresa, você trabalha para o seu estado, para o seu país. O objetivo da economia não é gerar lucros ou acumular riquezas e bens, e sim o bem-estar de todos. Se eu estou bem, o outro também precisa estar. E a economia é planificada pela sociedade, ou seja, todos estão no mesmo patamar. Não existe essa grande desigualdade social, né, de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres lá abaixo da linha da pobreza. E no sistema socialista, o Estado ele controla a economia, ele também garante educação, saúde e alimentação pública. Não existe essa questão de escolas particulares, empresas não, hospitais particulares, clínicas particulares, não, tudo é público, né? E o salário e os preços das coisas também são controlados pelo Estado. E aí na charge nós vimos no processo capitalista o dono da empresa logo atrás e o trabalhador dizendo, trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. E dá para ver no rosto deles a insatisfação. Por quê? Porque a pessoa não tem uma participação nesse lucro da empresa. Você doa toda a sua força, todo o seu trabalho e você não tem um retorno. Já no socialismo, as pessoas trabalham bem mais contentes, né? E ele diz assim, essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Então, você percebe no semblante que as pessoas estão felizes. Existem muitas críticas de que o socialismo não é da forma como se mostra, como se pinta, né? Mas é preciso que a gente estude os dois e veja os dois. Essa definição não fui eu quem fiz, foi Marx e Engels. E a gente sabe que em todos eles vai ter os pós e os contras, né? Os pontos positivos e os negativos, tá bom? Desculpem, porque aqui, de vez em quando, aparece alguém batendo na porta. E aqui só para vocês perceberem o tamanho da desigualdade no sistema capitalista. De um lado nós temos o proletariado,
que é o trabalhador, que é o empregado, e do outro lado nós temos a burguesia, né, que é o patrão, que é o empresário, é o dono da empresa, né, e vejam a desigualdade que é, né, por quê? Porque enquanto o empresário vai ficar com os lucros, a tendência do pobre é cair no abismo da desigualdade social, né? A tendência é essa, né? Muitas pessoas sustentam poucos burgueses, né? Muitos trabalhadores é quem sustentam a minoria da questão dos empresários, né? Que a gente sabe que tem pessoas, muitas pessoas pobres e um número muito pequeno de pessoas muito ricas, né? E aqui nós vamos entender um pouquinho a época em que esses dois sistemas econômicos se, digamos assim, alastraram pelo resto do mundo, né? Foi durante a Guerra Fria, que foi um período que aconteceu entre 1945 e 1989. Foi chamado de Guerra Fria porque não houve nenhum confronto direto. Vocês vão estar vendo mais uns vídeos em relação a esse período. E ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, onde essas duas potências saíram vitoriosas, né? Eles eram aliados, mas após a Segunda Guerra Mundial eles entraram em conflito. Por quê? Para disputar numa disputa pela superioridade mundial. Então, Estados Unidos e União Soviética saíram em guerra, chamada Guerra Fria, por ser uma disputa intensa, mas também era uma guerra que não era de confronto pessoal, era uma guerra econômica, diplomática, ideológica, e foi travada pela conquista de zonas de influência. Então, eles dois saíram pelo mundo para ver quem exercia o maior domínio das nações. E nesse período o mundo foi dividido em dois blocos. Parte dos países das nações estavam sob o domínio dos Estados Unidos, que foram os países que se tornaram capitalistas, e outra parte estavam sob o domínio da União Soviética, que foram os países que vieram a se tornar socialistas. Como o caso aqui da América, do nosso continente americano, quase todos os países ficaram sob a influência dos Estados Unidos, se tornaram capitalistas. E alguns não, como a questão de Cuba, né, que é um país socialista. E aqui vocês vão ver que a partir daí os Estados Unidos saiu na frente, né, dessa disputa. Era uma disputa, principalmente houve uma corrida armamentista para ver quem desenvolvia a arma mais poderosa, e foi nessa época que eles começaram a fabricar as bombas atômicas capazes de explodir o mundo inteiro, mas não chegaram a fazer isso. E os Estados Unidos ele saiu na frente, né? Ele teve um domínio maior de nações e assumiu a liderança do mundo capitalista, né? E hoje a maioria das nações são capitalistas, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho que esses blocos econômicos, essas grandes nações, elas têm um poder muito grande sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas não, sobre as outras nações. E a gente vai entender que essa influência, ainda hoje, a gente sofre com essa influência desse período, né? A maioria das nações são capitalistas e, infelizmente, a gente tem os pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. Então, aí foi só um pouquinho do resumo para vocês entenderem como é que se dá essa construção desse espaço geográfico, né? Essa relação entre as pessoas e o espaço em que elas vivem, né? O espaço em que elas ocupam no nosso planeta. Então, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente continua com esse assunto.